Explicando para vocês um dos mais importantes da química, que vai ser justamente a questão da distribuição eletrônica. Esse conteúdo ele não vai cair diretamente no Enem, tipo assim, faça a distribuição eletrônica do sódio, faça a distribuição eletrônica de tal elemento. Provavelmente isso pode cair em alguns vestibulares, mas no Enem não vai cair diretamente assim. Mas entender essas propriedades aqui vão ser extremamente necessárias para a gente conseguir dar continuidade e compreender o conteúdo de química. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é que a tabela periódica aqui, ela vai ser formada por vários elementos e vão seguir uma certa coerência, que a gente depois vai estudar isso em tabela periódica. Mas a gente vai ver que vai tendo a questão da massa e do número atômico de cada um. Então, sempre o maior número quando você pegar um elemento, porque, por exemplo, aqui, vou pegar o carbono. O carbono tem um 6 em cima e um 14 embaixo. Então, o maior número é o 14. Esse 14 aqui, ele vai representar a massa do elemento, que a gente pode colocar como se fosse um A. Então, essa massa do elemento vai ser a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. E o número atômico que está aqui em cima, a gente vai chamar ele de Z, que vai ser exatamente a quantidade de prótons. Então, o número atômico é a quantidade de prótons. E a massa vai ser a quantidade de nêutrons mais prótons. Por que eu estou querendo dizer isso? A quantidade de prótons vai ser o que vai definir o elemento químico. Então, se tem um átomo tem 7 prótons, vai ser um átomo de nitrogênio, independente da quantidade de nêutrons ou de elétrons. Então, quando a gente vê um átomo neutro, a gente vai dizer que a quantidade de prótons vai ser igual à quantidade de elétrons. Por quê? Para cada carga positiva, eu vou ter uma carga negativa. Só que às vezes pode ter uma desproporção na quantidade de elétrons. Pode ser um cátion ou um ânion. Então, o que que acontece? Quando a gente vai falando disso, vai ter uma carga positiva ou uma carga negativa. E a gente vai tentar entender hoje como a gente pode distribuir esses elétrons dentro de um átomo. Então, por exemplo, quando a gente pega o sódio aqui, o sódio ele vai ser um elemento químico que vai ter 11 prótons. Então, quando a gente pegar aqui, ó, o sódio, ele vai ter 11 prótons e 23 de massa. Então, quando a gente pegar a distribuição dele eletrônica, a gente vai ter que descobrir quantos elétrons ele tem. Então, bora ver. A quantidade de prótons vai ser 11, beleza? Que é o número atômico. A quantidade de nêutrons vai ser 12. Por quê? Ele tem 23 de massa. Então, tem que ser 11 prótons e 12 nêutrons, já que a massa é a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. E a quantidade de elétrons vai ser igual a 11, porque a gente está assumindo aqui que o átomo está neutro. Então, quando o átomo estiver neutro, a gente vai dizer que a quantidade de prótons vai ser igual à quantidade de elétrons, beleza? Então, quando a gente for isso, a gente vai fazer uma distribuição eletrônica. Por que eletrônica? A gente está falando aqui de elétrons, beleza? Então, esses elétrons, eles vão estar divididos em camadas. E nessas camadas vão estar divididos em subníveis. Então, o que que acontece? A gente tem que saber que vão ter, teoricamente, 7 camadas. Só que acredita, assim, que na química moderna tem mais que 7 camadas. Mas vão ter 7 camadas. Então, vai ter a camada um, vai ter a camada 2, vai ter a camada 3, 4, 5, 6 e 7. Só que essas camadas, elas vão ser um pouquinho diferentes uma das outras. Vão caber mais elétrons em umas e menos em outras. Então, o que que a gente tem que saber? A primeira camada, ela só cabe 2 elétrons. A segunda camada vai caber 8 elétrons. Aí a terceira camada, ela vai caber, num total, ela vai caber 18 elétrons. Então a gente vai ter que memorizar isso por enquanto, mas eu vou explicar para vocês conseguirem compreender melhor com o tempo, beleza? A quarta camada vai caber 32 elétrons. A quinta camada vai caber 18 elétrons. Não, 32 elétrons na quinta camada. E a sexta camada vai caber 18 elétrons. E a sétima camada vai caber 8 elétrons. Então, vocês podem memorizar assim, que vai ser crescendo, né? 2, 8, 18, 32. Aí, quando chegar no 32, vai começar a decrescer. Aí, repete uma vez e começa a decrescer. Então, por que só vai caber essa quantidade de elétrons fixas em cada camada? Porque cada camada vão ter os subníveis. Então, por exemplo, vai ter uma camada, que é o maior. Aí, dentro da camada, vão ter os subníveis. Aí, quais são os subníveis que a gente pode ter? Vai ter dentro de subníveis
vai ter o S, o P, o D e o F. Então, quando a gente pegar aqui embaixo, ó, a representação de uma camada, ó, aqui é o núcleo. Aí dentro do núcleo vai ter a primeira camada, que é K, a segunda camada e a terceira camada. Só que dentro dessa camada vai caber um subnível, que é um espacinho dentro dela. Dentro dessa segunda camada vai caber dois subníveis, o subnível S e o subnível P. Então, a gente vai ver que dentro de uma camada vão ter subníveis. Aí a primeira camada só tem um subnível, a segunda camada tem dois. Mas o que que são esses subníveis? Eles vão ser representados por letras S, P, D, F. E em cada subnível vai caber uma quantidade máxima de elétrons. Então, o subnível S cabe até 2. No subnível P, 6. No D, 10. E no F, 14. Aí o que acontece? Significa que no subnível S sempre vai ter dois elétrons? Não, ele pode ter até dois. Ele pode ter somente um. O subnível P pode ter um, dois, três, quatro, cinco ou seis. Aí vocês têm que lembrar desses subníveis. Aí como é que vocês podem lembrar? Sopa de feijão de terça a sexta-feira, das 10 às 14 horas. Aí pode ser um macetinho para lembrar desses subníveis. Aí o que que vai acontecer? Na primeira camada só cabe dois elétrons, então só cabe um subnível, ó, um S2. Por quê, ó? Esse um, então vamos pegar aqui, ó, um S2. Significa o quê? Esse um daqui está representando a camada, então está na camada um, mas está no subnível S, e nesse subnível S vai ter dois elétrons, quantidade de elétrons. Então toda vez que você vê representando dessa forma, então, dando continuidade, na segunda camada cabe quantos elétrons? 8. Então, o subnível um cabe, né? Um S2. O subnível 2, eita, só botar aqui, 2S2, porque agora é na segunda camada. Aí, 2P6, isso cabe, ó, porque ó, 2 mais 6, 8 elétrons, então deu certo. É o máximo que essa camada 2 aguenta. Eu posso botar o 2D10? Não posso, porque só cabe 8 elétrons aqui. Aí, a camada 3. 3S2, porque está na terceira camada, subnível S com dois elétrons. É 3P6 e 3D10. Agora cabe tudo, ó. 2 mais 6, 18 mais 10, né? 2 mais 6 mais 10, 18. Então cabe os 18 elétrons dessa camada. Então quando a gente for construindo dessa forma, é colocar 3, 4S2, 4P6, 4D10, 4F14. A gente vai chegar nesse diagrama todo. Então, esse diagrama ele é muito importante porque ele vai exemplificar a ordem de energia da distribuição eletrônica. Então, o que que acontece? Aqui, ó, ele vai seguir assim, nessas flechas. Então, quando você for fazer uma distribuição eletrônica de algum elemento, você vai ter que enxergar que você vai fazer nessa ordem, que é a ordem mais energética. Então, ó, o subnível 4S2, ele está acima do 3P6. Então, esse 4S2, ele é mais energético que o 3P6. Então, deixa eu ver outro exemplo aqui, ó. O 4D10, ele vem depois do 5S2. Apesar dele ser da quarta camada, ele é mais energético que o 5S2. Então, quando for nessa ordem, você vai fazer assim a quantidade de elétrons e seguir assim. Então, vamos ver o sódio, beleza? Então, a gente vai pegar aqui e a gente vai ver como é essa questão do sódio. Então, por exemplo, deixa eu só puxar aqui para dar uma reduzida. Diminuir de tamanho e vou deixar aqui em cima. O que que a gente vai ver? A gente viu que o sódio, ele tem número atômico 11. Então a gente vai fazer a distribuição eletrônica com 11? Depende, porque o número atômico é a quantidade de prótons. A gente tem que descobrir quantos elétrons tem. O átomo está neutro? Tá. Então a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então quando eu for fazer a distribuição eletrônica, eu vou fazer com 11 elétrons. Então quando você vai começar? Um S2, no subnível S cabe até 2. Então vai ser um S2. Aí agora vai seguindo a ordem. 2S2, 2P6. Então, seguir um S2, 2S2, 2P6. Até agora já deu 10. Então ele precisa de 11. Então aqui não seria 3S2, só que ele tem apenas 11. Se eu botar 3S2, vai dar 12, ó. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Só que ele tem 11. Então eu não vou botar um 2 aqui, eu vou botar apenas um. Então, o que que eu achei aqui? Eu achei nessa distribuição eletrônica do sódio que na primeira camada
ele tem 2 elétrons. Na segunda camada, ele tem 8 elétrons. Aí porque eu somei, ó, porque aqui é da segunda camada, aqui é da segunda. E na terceira camada, ele vai ter apenas um elétron. E essa aqui não é a última camada. Como eu sei que é a última camada? Não é porque saiu por último, é porque ela tem um maior número aqui no indicador. Então, o que tiver um maior número no indicador, a gente vai chamar de camada de valência, que é a camada mais externa. Então, camada de valência sempre vai ser a mais externa. Então, teoricamente, a gente fez a distribuição eletrônica aqui do sódio, com um átomo neutro. Então, a distribuição do sódio é essa. Só que se eu pedisse para fazer a distribuição do sódio na forma de cátion, então lembra, o que que é um cátion? A gente sabe que vai ter os íons, e dentro dos íons vai ser o cátion e os ânions. Os ânions vão ser um tipo de íon que perdeu elétrons. Que ganhou elétrons, quer dizer, então ele vai ficar com a carga negativa. Então o que que são os ânions? São um tipo de íons que ganhou elétrons e fica com a carga negativa. E o que que é um cátion? É um tipo de íon que perdeu elétrons e vai ficar com a carga positiva. Aí por que perdeu elétrons com a carga positiva? Porque o elétron tem carga negativa. Então se você está perdendo um elétron, você está perdendo carga negativa. Então você vai ficar mais positivo. Beleza? Então, o que acontece? O sódio, ele é um metal. Então, ele tem a propriedade de perder elétrons com mais facilidade. Então, eu vou dizer que ele perdeu um elétron. Então, por isso ele está com mais um. Porque ele perdeu um elétron. A carga dele está mais positiva. Então, o que que acontece? A quantidade de elétrons que ele vai ter, vamos ver. Prótons, ele tem 11. Porque o número de atômico dele é 11. Nêutrons, ele tem 12. Mais elétrons, ele vai ter 10. Por quê? Tinha 11 prótons. Só que a carga dele está positiva, tá mais um. Então ele tem que ter um próton a mais do que um elétron. Então ele tem 10 elétrons. Aí eu vou fazer a distribuição eletrônica. Aí como é que eu vou fazer? Um S2, dois S2, dois P6, três S1. Aí você percebeu, por que eu fiz a distribuição normal? Sempre faça a distribuição primeiro, para depois não vá. Ah, tem 10 elétrons, vou fazer até o 10. Não. Faça até o 11, que é como o átomo tinha, e depois retire. Porque você, sempre que for retirar os elétrons, você tem camada de valência. Vocês vão ver um exemplo depois que vai explicar isso melhor. Então, um S2, dois S2, dois P6, três S1. 11 elétrons. Só que ele só tem 10, porque ele perdeu um, já que é um cátion. Então, nesse caso, eu vou retirar da camada mais externa. Qual é a camada mais externa? A1, A2 ou A3? Vai ser A3. Então, eu vou retirar esse subnível, porque ele só tem um elétron. Então, a distribuição eletrônica vai ficar dessa forma. Um elétron na primeira camada e o último na segunda camada. Beleza? Então, teoricamente, seria isso. Aí, o que acontece? Eu vou tentar tirar aqui para mostrar essa distribuição eletrônica. Então, o que acontece? Quando a gente fez a distribuição eletrônica do sódio, a gente viu que na primeira camada ele tinha 2 elétrons, na segunda 8 e na terceira um. Então, quando a gente vê aqui o sódio, pelo modelo de Rutherford, né, vai ter a quantidade de prótons e nêutrons no núcleo, uma quantidade, a quantidade toda da massa, basicamente, do átomo vai estar no núcleo, porque o elétron tem massa desprezível, e vai estar concentrado aqui. E ao redor vão ter a eletrosfera, que são as camadas. Aí na primeira camada desse sódio, ele vai ter 2 elétrons. Então eu vou desenhar 2 elétronzinhos aqui. Na segunda camada, eu vou ter 8 elétrons. Então eu vou desenhar 8 elétrons aqui. Só que nesses elétrons eles estão distribuídos em subníveis. Então, um, 2, 3, 4, 5, 6, que está no 2p6, e esses dois aqui no 2s2. E na terceira camada, que vai ser a camada de valência, eu só vou ter um elétron. Então, a camada de valência dele vai ser a terceira camada, que vai ser essa. Então, teoricamente, o átomo ficaria dessa forma. Então, até agora, seria isso, em distribuição eletrônica. Então, para fazer ó, umas questões bem simplesinhas aqui, ó, sabes que os elétrons de um átomo podem ser distribuídos em até 7 níveis, nomeados pelas letras K, L, M, N, O, P, Q, que é a primeira camada, segunda camada, terceira camada. Cada nível pode conter até 4 subníveis, denominados S, P, D, F.
O número máximo de elétrons que a subnível F pode possuir é. Aí lembra, sopa de feijão. Aí, ok. Segunda a sexta, das 14 horas. Não, das 10 às 14 horas. Aí você lembra do macetezinho e você consegue lembrar. Então, no subnível F vai caber até 14. Significa que sempre vai ter 14? Não, pode ter 10, pode ter um, 2, mas ele cabe até 14. Então, gabarito letra A. Essa aqui, ó. Um íon pode ser conceituado como um átomo ou grupo de átomos com excesso de cargas positivas. Então, se tem excesso de cargas positivas, ele vai ser um cátion. Ou seja, ele perdeu elétrons. Ou negativas. Se for negativas, ele vai ser um ânion. Então, ele vai ter a carga negativa, que ele ganhou elétrons. Nesse contexto, a disciplina eletrônica do magnésio 2+, do íon magnésio 2+, pode ser representada corretamente por. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o magnésio, que ele vai ter o quê? De massa 24 e de 12 de número atômico. Aí, ó, perceba que inverteu aqui. Mas para onde a gente vai? A gente vai ver o maior. O maior é esse. Então, esse é a massa. E o menor é o número de prótons. Então, o número de prótons vai ser igual a 12. O número de, de nêutrons vai ser 12 também. E o número de elétrons é 12. Beleza? Por quê? Aqui está um átomo neutro. Então, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, como é que eu vou fazer? Vou fazer desse, só que ele quer o quê? Ele quer o íon 2+. Então, vai ser a quantidade de prótons 12, nêutrons 12, mas a quantidade de elétrons vai ser 10. Só que lembra que eu te falei, não faz a distribuição eletrônica no 10, faz no 12 e depois retira. Então, bora ver. Um S2, dois S2, dois P6, já deu 10. 3S2. Então, essa é a distribuição eletrônica do íon magnésio. Só que ele quer. Não, do elemento magnésio. Só que ele quer o íon magnésio. Ele quer ele com 2+, ou seja, perdendo 2 elétrons. Então eu vou retirar da camada de valência. Qual é a camada de valência? É essa, porque é a mais externa, 3s2. Então quando ele vier para cá, eu vou ter que retirar esse daqui. Então vai ficar 1s2, 2s2, 2p6. Aí você vai falar assim, nossa, porque eu não fiz direto, né? 10. Aí beleza. Tô fazendo isso, porque aí é aquele negócio pega bobo, entende? Vai fazendo assim, se acostuma a fazer direto pra ver se não vai se prejudicar. Aí pronto. Ok, né? Aí o que acontece? Tem essa aqui do alumínio também para fazer. Aí antes de fazer isso, eu só vou mostrar esse do ferro para vocês. Quando a gente vê o ferro aqui, a gente vai ver que o número atômico dele vai ser 26. Então, para um átomo neutro, a gente vai ver que ele vai ter 26 prótons e 26 elétrons. Então, se a gente fizer a distribuição eletrônica dele aqui, como é que seria isso? Ficaria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Vamos ver aqui. 2 mais 2 mais 6, 10. 12, 18, 20. Tá faltando 6. Então, ó, depois de 4s2 é 3d6. Aí o que acontece? Essa é a distribuição eletrônica dele. Mas qual é a camada de valência dele? É 3d6? Não. É 4s2. Deixa eu ajeitar o meu 4 aqui. Por quê? O número mais externo é o 4, que é o maior número, é maior que 3. O 3d6 é mais energético que o 4s2, mas o mais externo é o 4s2. Então, o que que acontece? Essa é a distribuição eletrônica dele no estado neutro. Só que se eu pedir a distribuição eletrônica do ferro, é mais 3. Aí, como é que você faria? Você ia pensar assim, ah, ele tem 26 prótons, e então ele vai ter 23 elétrons. Deixa eu só considerar que eu botei 2p. Aí a pessoa pode pensar assim, né? 26 prótons, como ele perdeu 3 elétrons, ele vai ficar com 23. Aí vou fazer a distribuição eletrônica para 23, né? Que na quantidade de elétrons.
Então tem gente que vê o número atômico e já quer fazer, mas é a quantidade de elétrons, distribuição eletrônica de elétrons. Então vamos fazer para 23. Um S2, dois S2, dois P6, três S2, três P6, beleza? Então 10, 12, 18, quatro S2, três D3. A pessoa fez isso. Aí pronto, fez isso. Fez a distribuição errada. Por quê? Ele fez uma distribuição para 23 elétrons. Só que quando a gente retira os elétrons de um átomo, a gente sempre vai retirar ele da camada mais externa. Então, como é que a gente faria aqui? Qual é a camada mais externa dele? A camada mais externa dele é o 4s2. Então, quando eu for retirar os 3 elétrons, eu vou ter que retirar primeiro dessa. Então, aqui tem 2 elétrons já. Então, eu vou retirar essa camada aqui, e depois vou retirar um elétron daqui, porque eu tenho que retirar 3, porque ele não quer o mais 3. Então a dispersão eletrônica do ferro mais 3 correta ficaria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5. Porque agora eu retirei da camada mais externa e depois da outra, né, que é o 3d6. Então ficaria assim, e não dessa forma. Se perceber, tem a mesma quantidade de elétrons, ó, 10, 12, 18, 23. E aqui também, 10, 12, 18, 20, 23. Só que essa tá errada, porque tem esse átomo aqui da quarta camada, sendo que eu retirei. Isso aqui é a forma de um cátion. Então nunca faça a distribuição assim. Primeiro adicione, faça a distribuição normal e depois retire da camada de valência que vai ser a mais externa. Isso aí tem que ser uma regra, sempre. Nunca vacile nisso, porque senão você vai errar nas questões. É geralmente aonde costuma cobrar mais é esse erro por desatenção, beleza? Então, fazendo só mais uma questão aqui. O elemento químico alumínio, largamente utilizado em utensílios domésticos, tem número atômico 13. Então, o alumínio vai ter 13 prótons. Número de massa 27. Então, se tem 27, então, ó, quantidade de massa vai ser igual à quantidade de prótons mais nêutrons. Então, se eu tenho 27 de massa e tenho 13 de nêutrons, aí eu vou ter quantos prótons? Vou ter 27 menos 13. Aí vai dar 14, beleza? Então é 14 nêutrons. Aí isso aqui é o átomo de alumínio. Só que ele vai dando continuidade. E seu íon Al mais 3 é muito utilizado no solo. Assinala a opção que representa, respectivamente, o número de prótons, elétrons e nêutrons. Então ele disse o íon alumínio mais 3. Esse mais 3 que ele está dizendo aqui, ele está se referindo a um cátion. Então significa que a carga dele é positiva. Mas por que a carga dele é positiva? Porque ele vai ter mais prótons do que elétrons. Então percebe, se aqui eu tenho 3 prótons e 2 elétrons, esse aqui ó, vai estar para esse, e esse vai estar para esse. Só que eu vou ter um sobrando, então eu vou ter uma carga positiva a mais. Então eu ficaria com a carga positiva. Então quando tem esse mais 3 é porque ele tem mais 3 de carga positiva. Então se ele tem 13 prótons, ele vai ter 10 elétrons. Então a quantidade de elétrons dele vai ser 10. Então, qual é o gabarito? Ele quer o número de prótons. O número de prótons vai ser 13, então a gente já descarta essa e essa. O número de elétrons vai ser 10 e o número de massa 14. Então, a gente vai. De massa não, o número de nêutrons 14. Então, gabarito letra A. Então, teoricamente, distribuição eletrônica seria isso. A questão agora é mais trabalhar e depois ver a distribuição eletrônica na tabela periódica.